Hello guys, how are you today? Did you have a good weekend? Hoje eu vou mostrar para vocês três regras, tá? Então, elas vão simplificar muito a sua vida no inglês, ok? São muito importantes. Let's go for them. Ok, três regras, como eu falei, tá? A primeira regra é a diferença entre do and does, ok? Do and does. A segunda regra vai ser a diferença entre have e has. Eu sei que a gente viu, tá? Mas a gente vai ver agora de uma forma diferente. E a terceira regra eu chamo de verbs, que são os verbos, tá? Vamos à primeira regra? Rule 1, ok? Todas as regras vão se aplicar a esses três pronomes. Então, lembrando, aqui a gente vai falar de frases sempre no presente, tá? E que aí, quando eu uso um desses três pronomes para fazer frases no presente, você presta atenção que alguma coisa na frase vai mudar. Uma dessas três regras você vai ter que aplicar, tá bom? Então vamos lá. A diferença entre do and does, ok? Do and does. Os dois são feitos, são usados para fazer perguntas. Eles são conhecidos como verbo auxiliar, tá? Então, do and does. Existem duas formas, outra forma comum de a gente fazer perguntas no inglês é usando o verbo to be. É quando a gente inverte o verbo to be. Mas agora, quando eu uso do e does quando eu não tenho um verbo to be, ok? Quando eu não tenho um verbo to be, eu vou usar do ou does. Ele é um verbo auxiliar. Há um exemplo. Do you like chocolate? Olha a tradução dessa frase. Você gosta de chocolate? Ok? Você vê que o do ele não tem tradução para o nosso idioma, para o português. Ele não traduz. Ele é um verbo auxiliar no inglês. Já no português, a única coisa que eu faço para colocar a frase na interrogativa é mudar a entonação. Olha a diferença. Você gosta de chocolate? Você gosta de chocolate? Já no inglês, não. No inglês, você tem que colocar o do na frente, ou does, yes, para você fazer a pergunta. E aí que entra a diferença do e does. O does eu uso para he, she ou it, ok? He, she ou it. Então, nesses três casos, eu vou usar does. Por exemplo, nessa mesma frase aí, eu aproveitei o mesmo verbo, ok? Do you like chocolate? Ficou does she like chocolate? Yes, does she like chocolate? Você entendeu a diferença? Ok? Então, os dois significam a mesma coisa. Eles não traduzem para o português e eles apenas são usados para fazer perguntas, tá? Um exemplo aqui. Ele come feijão? Ok? Então, vai ficar assim, ó. Does he eat beans? Does he eat beans? Alright? Very nice. Agora, eu tenho esse outro exemplo aqui. Eu tenho que ir também. Do I have to go to? Yes. Nesse caso eu usei o do porque é eu, I. Yes. Do I have to go to? E essa outra frase aqui, ela tem que ir também, ok? Agora eu vou usar o does. Does she have to go to? Yes. Usei o mesmo verbo, a mesma frase, só mudei o pronome. De I eu mudei para she, só para vocês verem, ok? Então pronto, agora é com vocês. Coloquei duas frases aqui, tá? Traduzam essas duas frases, dá uma pausa nesse vídeo aqui e volta para a gente corrigir, ok? Very nice. Did you do? Yes? Okay, excellent. The first one, yeah? A primeira, você fez assim? Do you have a car? Yes? Very nice. Okay, excellent. Do porque é o pronome you, yes? E essa segunda, você fez assim? Does she sing well? Does she sing well? Aqui a gente colocou does porque é she, yes? E o verbo cantar que é sing, ok? Você provavelmente pode ter confundido o bem com good. Good na verdade é bom, tá? Bem é well. Does she sing well? Very nice. Now, rule 2, a regra 2, tá?
De novo, essa regra ela também vai se aplicar a he, she, it, ok? Todas as três regras se aplicam para esses três pronomes. Então, só que agora a gente vai aprender a diferença entre have e has, tá? Só que com uma diferença do que a gente já aprendeu antes. Nessa frase aqui, ó, I have to go now, ok? Tem uma música aí bem famosa com essa frase, né? I have to go now. Quando eu mudo para he, she ou it, fica has. He has to go now. Yes, he has to go now. Essa frase aqui, nós temos uma boa escola. Essa frase vai ficar we have a good school. Have porque é nós, tá? O has eu só uso para he, she ou it, ok? Vamos lá. Essa primeira aqui, ó, você tem um bonito carro, certo? E a segunda, ela tem que ir agora. Traduzam essas duas frases aí, tá? No papel. Dá uma pausa nesse vídeo e volta pra gente corrigir. Nelas vão tem uma pegadinha aí. Eu quero ver se você vai descobrir. Ok, very nice, excellent. Então, a pegadinha vai estar na segunda frase, nessa primeira aqui ainda não, ok? Essa primeira é you have a beautiful car. You have a beautiful car. Yes? Não muda nada, porque eu usei o pronome you, tá? Você tem um carro bonito. E a segunda? Agora sim tem uma pegadinha. Nessa segunda aqui, presta bastante atenção nisso. Na segunda, a gente está usando o pronome ela, she, tá? E estamos usando o verbo have, ok? Por quê? Porque é uma pergunta. Então, eu já flexionei o do ali, virou does. Eu não posso usar duas regras na mesma frase. A gente está aprendendo três regras aqui. Eu nunca posso usar duas na mesma frase. Eu só posso usar só uma. Então, quando eu uso o does, automaticamente eu não posso mais mudar o have para has, tá? E não é opcional não. Eu tenho que seguir essa ordem que eu estou mostrando para vocês aqui, tá? Se for uma pergunta, é o does que eu uso e o have ela vai ficar normal. Entendeu? Não muda por causa do does. Ok? Então vamos lá. Mais duas frases, tá? Aquele cachorro tem dentes afiados. Dentes afiados é sharp teeth. Sharp, ok? É o verbo afiar, tá? E a segunda frase, elas têm que ir agora. Ok? Elas têm que ir agora. Yes? Dá uma pausa nesse vídeo, traduz as frases e volta aqui pra gente corrigir. Excellent. Easy, medium ou hard? Ok. Vamos ver a primeira. A primeira você traduziu assim: That dog has sharp teeth. Very nice. Aqui eu usei o has porque é um animal, cachorro. Então, se eu fosse trocar cachorro pelo pronome, seria o pronome it. Ok? Então, você tem que prestar atenção que nem sempre eu vou ver um pronome. Às vezes eu vou ver um nome próprio de alguém. Eu posso falar Steve has sharp teeth. E é o nome de alguém. Ou o nome do cachorro. Ou até mesmo um animal. Ok? E na segunda... They have to go now. Você colocou she? Se colocou she, tá errado, ok? É they, elas, ok? Muitas pessoas colocam she nessa frase e colocam has porque não presta atenção que ali tá no plural. She é ela no singular e they é elas, ok? Very nice. Rule 3. Regra 3. Novamente, a regra 3 se aplica para esses três pronomes. He, she, it. Ok? Essa regra 3, ela não tem um nome. Eu que inventei esse nome. Eu coloquei o nome de verbs, ok? Porque ela muda os verbos da frase, tá? Então, quando é que eu uso a regra 3? Como eu falei antes, duas regras não se aplicam na mesma frase. Então, a regra 3, quando não é uma pergunta, ok? Então eu não tenho a opção de colocar o does, beleza? Quando a frase não tem um have, porque daí eu não tenho a opção de mudar para o has. Então, quando acontece essas duas coisas, aí eu vou
acrescentar um S no verbo que eu tiver na frase. Como eu falei lá no começo, toda vez que você está falando alguma coisa com he, she ou it no presente, presta atenção que alguma coisa vai mudar. Sempre alguma coisa muda, tá? Então, nesse caso aqui, I cook only on weekend, ficou she cooks only on weekend. Yes? Coloquei um S no verbo. Então, olha essa frase aqui, ó. Ele lava esse carro todos os dias. He washes this car every day. Yes? O verbo aqui é o verbo wash, tá? Só que agora eu vou explicar um negócio para vocês. O verbo wash, ele termina com H, com H. Verbos que terminam com H, com S, com Z, com X, você, na hora de flexionar, você não coloca apenas S, você tem que colocar ES, tá? Então, igual no caso que tá ali, ó, wash, washes, ok? Então, ela coloca apenas ES no verbo. Vamos ver aqui 2 exemplos, tá? Então, coloquei aí, ó, ela beija muito bem e ele gosta de viajar. Beijar é o verbo kiss, ok? Para quem não sabe. Então, dá uma pausa nesse vídeo e volta aqui para a gente corrigir, ok? Very nice, excellent. Vamos corrigir então? Essa primeira aqui, você colocou assim? She kisses very well. She kisses very well. Se fez, congratulations, very nice, ok? Na segunda frase, ele gosta de viajar. Yes, ele gosta de viajar. He likes to travel. He likes to travel. Yes, então acrescentei o S no like apenas porque o like ele termina com E, não se aplica àquela exceção que eu expliquei agora há pouco. E essa aqui, e o kiss eu acrescentei ES porque kiss termina com S, como eu falei, tá? Vamos lá, vamos mais 2 frases. Este pássaro voa alto, o verbo voar é fly, ok? Aqui tá mais uma regrinha, mais uma exceção, tá? Fly termina com Y. Verbos que terminam com Y, eu troco Y pelo IES, tá? Então presta atenção nisso, principalmente você que pretende fazer mestrado, prova de mestrado. Eu vejo muitas pessoas se confundindo na hora de traduzir um texto, porque a pessoa, ela às vezes até conhece o verbo fly, porém, quando muda assim, vira flies. Eu sei que na hora da prova do mestrado você pode usar um dicionário, mas o dicionário não traduz o verbo flexionado, ok? Ele vai estar assim, ó, fly, não vai estar assim, flies. Outro exemplo que eu coloquei aqui foi cry, virou cries. Então, às vezes, você vê o verbo dessa forma aqui, você não entende, você fala, que palavra é essa? E, na verdade, é uma palavra até simples, ok? Esse pássaro voa alto, ok? Alto é high. E a segunda é, ele tem que viajar amanhã. Então, pausa esse vídeo, traduz essas frases no caderno e volta aqui para a gente corrigir. Excellent, very nice. Fez? Então vamos lá. Espero que você tenha acertado as duas. A primeira, this bird flies high. Essa palavra high ela é um pouco difícil. Eu espero que talvez você não tenha conseguido colocar ela. Normal, ok? This bird flies high. Ok? Este pássaro voa alto. Yes? E a segunda frase, ele tem que viajar amanhã, ok? Então essa segunda frase é he has to travel tomorrow. He has to travel tomorrow, ok? Easy? Nice. Aqui eu vou colocar uma frase na segunda pessoa. Olha aí, ó. Do you have to sing now? Você tem que cantar agora. Essa frase é uma pergunta e está na segunda pessoa. Você dá uma pausa nesse vídeo, tá? E muda essa frase para he. Muda para o pronome he. Usa os mesmos verbos, tá? E só muda para o pronome he. E continua na pergunta, tá? Pausa o vídeo e volta aqui, tá? Nice.
você colocou assim, does he have to sing now? Então, deixa eu explicar por quê, ó. Essa frase que eu coloquei para vocês ali, que eu dei para vocês, ela tem a opção de eu mudar, de eu aplicar as 3 regras. Ela é uma pergunta, então eu posso usar o does. Ela tem have, eu posso usar o has. E ela tem o verbo sing, que eu poderia colocar um s. Só que não, ok? Não acontece. Porque, como eu falei, só posso aplicar uma regra de cada vez. Uma regra de cada vez. Então, eu dou privilégio à ordem que eu mostrei para vocês aqui, tá? Então, a primeira aqui é does. A primeira regra que eu mostrei é does. Então, se eu apliquei essa regra, eu não posso aplicar as outras, ok? Então, ficou, ó, does he have to sing now? Então, agora o que você vai fazer? Tira essa frase da interrogativa, coloca ela na afirmativa, ok? Não vai ser mais uma interrogativa, vai ser na afirmativa. Dá uma pausa, escreve aí no seu caderno e volta aqui para a gente corrigir, ok? Nice, very nice. Então vamos lá. Ficou assim. He has to sing now. Pronto. Como não é uma pergunta, eu não tinha a opção de aplicar a primeira regra, mas eu tinha a opção de aplicar a segunda regra. Então eu apliquei foi ela. Yes, eu mudei de have para has. He has to sing now. Ele tem que cantar agora. Ok? Então, novamente, ok? Dá uma pausa nesse vídeo agora e tira o verbo has da frase, tá? Tira o verbo has da frase. Faz assim, ó. Ele canta agora. Só isso. Ele canta agora. Então dá uma pausa e volta aqui pra gente corrigir. Excellent. E aí? He sings now. Agora sim eu apliquei a terceira regra porque eu não tinha a opção de aplicar a primeira nem a segunda regra. E aí? Easy? E aí, o que você achou? Difícil? Esse assunto é um pouquinho complicado mesmo. Então, eu aconselho você, mesmo que você tenha entendido, assista novamente esse vídeo, tá? E não esqueça de fazer as atividades, alright? Thank you very much. Bye bye. See you guys next video.